Em nome de Jesus, meu Deus. Ó Deus, estamos aqui neste culto, cultuando ao Senhor, glorificando, exaltando. Ouvimos palavras, ouvimos, Senhor, louvores. E agora, Jesus, chegou aquele momento especial, Senhor, o Senhor nos trazer a poderosa palavra para os nossos corações. Usa o seu Filho como o Senhor Deus tem usado, de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo, para falar com a tua igreja, falar com o seu povo. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Abençoa ele e toda a sua casa, para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Ainda de pé. Ainda de pé. Pai do Senhor para todos. Igreja de Deus, este é o último culto em que eu estou ministrando a palavra do Senhor, pois amanhã estaremos voltando para o nosso estado, Pernambuco. Foram praticamente 2 semanas aqui e louvo muito a meu Deus por ter conhecido a América, e melhor do que a América são os crentes que aqui estão. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas abnegadas, pessoas extremamente recepcionando nós com carinho e amor. O pastor Sérgio, que nos deu sempre atenção em tudo aqui, nos dando essa oportunidade de estar sempre pregando a palavra do Senhor. Não recebi uma restrição sequer, de tal maneira que estamos aqui muito livres para pregar, ensinar e doutrinar. Aqui nós pregamos, ensinamos, admoestamos, e ainda ontem teve uma palestra maravilhosa lá em Waterbury, onde nós falamos para casais. E temos ainda que estão com o rosto de felicidade. Foi muito bom o encontro de casais ontem, teve dinâmica, teve o jantar, maravilha do céu. E louvar a Deus também pela vida da nossa irmã Nelly, essa mulher também de Deus que tem nos acolhido. O pastor Fabiano, sua esposa, suas filhas, toda a sua família, ao Ayrton e a tantas outras pessoas que eu pude me aproximar assim, diante de tantos diálogos, conversas, enfim, amados. Eu tenho a agradecer a Deus e vou levar para o meu estado muita coisa boa daqui. Querendo Deus, espero voltar para contribuir mais e mais com aquilo que Deus tem nos dado, com todo esse povo de Deus. Eu escuto um amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Temos aqui esta nossa última mensagem que vamos pregar aqui, porque à noite já estou pregando lá em Waterbury. 1 Crônicas, capítulo de número 9, versículo 9 e 10. Um texto inusitado nós vamos pregar nesta noite. Quase ninguém gosta desse livro, pastor. Quase ninguém gosta desse livro. Eu vou explicar por quê. 1 de Crônicas, livro de Crônicas, capítulo de número 9, capítulo número 4, versículo 9 e 10. Por favor. Quem encontrou, diga, prossiga. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimamente, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? 4 pedidos e uma resposta. Tome seus lugares em nome de Jesus. Temos por tema dessa mensagem a extraordinária oração de Jabez. Jabez não é muito fácil lidar com este nome, nem tampouco no livro que está inserido, porque se os irmãos analisarem, as irmãs, que este livro de 1 Crônicas
é um livro que para muitos é chato de ler. Os primeiros 9 capítulos é só genealogia. Percebam aí na Bíblia de vocês. É só nome de pessoas. Somente. Então, quando chega nessa parte para ler a Bíblia, uns desistem, outros se cansam, porque está lá, fulano gerou a fulano, que gerou a fulano, e fulano filho de fulano. E isso vem do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vai embora. Até o capítulo 9 é só genealogia. E tem gente que quando lê a Bíblia toda, chega em 1 Crônicas, pula para continuar a leitura da Bíblia. Está errado. Tem que passar pela genealogia. Sei que não é fácil, é cada nome difícil, mas está na Bíblia Sagrada e que para os judeus é de suma importância de quem você é filho, qual é a sua tribo, a quem você pertence. Uma questão de identidade cultural, familiar, dentro da genealogia. E aqui a gente se depara com este rapaz chamado Jabez. Nesse texto, amados, vamos encontrar então 4 questões que fogem da própria razoabilidade humana, até mesmo da lógica humana. É impossível fazer esta oração e é impossível receber algo em meio a dor, sofrimento, em meio a escassez total. Como conseguir algo em meio a tudo que é contrário à própria lógica humana? É por isso que isso é chamada a extraordinária oração de Jabez. Ele desafia tudo e a todos, reverbera ao longo do século, e hoje há centenas de livros escritos com este nome. Inclusive aqui tem um norte-americano que escreveu um livro, A Oração de Jabez. E nesse livro ele vai relatar várias coisas e tem até dado muitas palestras em escolas, faculdades, igrejas, de como tornar a vida cristã próspera, baseado nessa teologia da oração de Jabez. Para isso nós devemos conhecer quem era esse Jabez, em que contexto estava inserido e por que a sua mãe colocou esse nome de Jabez. Interessante que esta oração simples que ele faz, com 4 pedidos e uma resposta, é o livro na qual revela este rapaz chamado Jabez. E por que a mãe dele coloca esse nome, pastor? Primeiro, Jabez. Esse nome representa aflição, dor, sofrimento, padecer. E por que ele recebe esse nome, pastor? Diz a Bíblia Sagrada que a sua mãe o gerou com dor. Ou seja, ele nasceu contra a natureza. Talvez nasceu prematuramente ou causou muito sofrimento na mãe para vir ao mundo. E é interessante que ela põe logo o nome de Jabez. E nome na Bíblia tem significado importantíssimo. Exemplo, o meu nome Esdra, do hebraico Ezra, quer dizer ajuda, auxílio, socorro. E eu faço de tudo, pastor Sérgio, para ser jus ao meu nome. Eu quero ser sempre esse Esdra, auxílio, ajuda, socorro. E na Bíblia Sagrada, os nomes têm significados importantíssimos. Então, ela coloca o nome de Jabez, que no hebraico é Iabetz, que quer dizer dor. Seu nome será dor. Seu nome será sofrimento. Seu nome será angústia. Quem vai sobreviver com o nome desse, mãe? Você com esse nome vai ganhar o quê? Quem quer ser seu amigo? Quem quer estar perto do nome que significa dor e sofrimento? Com esse nome você consegue o que na vida? E é interessante que na Bíblia relata outros nomes também, como o nome de Jacó. Imagina o nome Jacó, suplantador, enganador,
conversador, até que ele tem um encontro com Deus, aí muda radicalmente. Tu não serás mais chamado de Jacó, serás chamado de Israel. Aquele Ra, luta, Deus, aquele que luta com Deus e vence e muda situações. Aleluia. Na Bíblia também tem um outro homem chamado Nabal. Nabal é louco, doido. Este homem que não reconheceu a ajuda que Davi prestou na sua terra, a ponto da própria mulher Joquebede recorrer para não ser morta ela, toda a sua família. E a Bíblia diz, e Deus matou Nabal, porque era um homem ruim. E se tiver marido ruim, entregue a Deus. Deus sabe tratar com marido ruim. Amém. Aleluia, glória a Deus, vamos em frente. Na Bíblia também tem um nome chamado Saul. Saul, alguém já viu alguém com esse nome Saul? Não é difícil, né? Mas não é difícil, não é? Alguém, como é seu nome? Saul. E talvez o pai colocou sem saber o significado. Saul é irascível, iracundo, alguém que é cabeça de fósforo, contudo pega fogo, contudo esquenta. Esse é o Saul da Bíblia. Mas também tem mulher com o nome de Penina. Alguém já ouviu mulher com esse nome? Penina é meio difícil, né? Sabe por quê? Porque Penina na Bíblia é cobra coral. Misericórdia. Quantas cobra coral tem tirado o sono de muitas Anas na vida? Quantas Anas sofrem por causa de uma Penina? Porque a Bíblia diz que Eucana era casado com Penina e com Ana. E por que casou com duas, pastor? Porque na lei, quando a primeira não pudesse gerar filho, ele poderia casar com a segunda. Então, Ana, que era a esposa oficial, não podia gerar filho. Então, casou com Penina. E Penina teve filho. E a Bíblia diz, e Penina, a cobra coral, irritava excessivamente, de maneira que Ana chorava, a ponto de não comer, nem tampouco beber. Estas são as peninas da vida para roubar a paz de Ana. Mas Ana na Bíblia é graça. Se levantar uma penina na sua vida, tenha graça para suportar os venenos da cobra coral. Porque a graça é maior do que o veneno de Penina. Amém? Não se troque com o veneno dela. Você é Ana. Ana ora. Ana faz petições ao Senhor. Ana tem controle emocional. As peninas são desequilibradas. Grita, faz de tudo que não presta aí fora. Mas quem é Ana tem a graça. Aguenta, suporta. Porque Deus descerá para dar resposta. Amém? Glória a Deus. Mas na Bíblia também tem outro nome chamado Mara. Mara quer dizer amarga, amargura. Veja como esses nomes são importantes. Mas vamos voltar para Jabez. O nome de Jabez vai adicionar o que na vida desse sujeito? Como é que uma mãe põe o nome de Jabez, tendo em vista que a escassez no tempo em que ele nasceu, porque o maior problema do tempo dele foi o período dos juízes de terras, e todas as terras estavam divididas. Ele olhava para frente, não tem terra para mim. Olhava para trás, já tem dono. Olhava nas laterais, não tem nada para mim. E além de não ter terra para ele, não ter futuro para ele, não ter paz para ele, também não tinha para onde ir com este nome chamado Jabez. Ou seja,
um ser humano que veio ao mundo fadado ao fracasso. Veio para sofrer, até porque diabetes no hebraico é sofrer, é contar lamúria, é contar sofrimento, é desistir de qualquer possibilidade de futuro. Porque com o nome diabetes, você não é nada nem ninguém. Você foi gerado para sofrer. Diante disso, irmãos, o que fazer então? Este jovem chamado Jabez, mediante a tudo o que aconteceu, não deu outra escolha. Na frente, tudo ocupado. Atrás, já está tudo resolvido. As laterais, não tem saída. Então ele fez como o profeta Jeremias, lá no capítulo 3, e o capítulo 33, versículo 3. Ele olhou para o céu e clamou: clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Essa sempre será a saída de uma alma atribulada, de uma alma em tormento, de uma alma angustiada. É sempre olhar para cima, porque lá do alto ainda existe um Deus que responde à oração do necessitado. Quando não tem escapatória em nunca na nossa vida, nem na frente, atrás de nada. Quando todas as portas se fecham, há uma porta que está aberta 24 horas. E foi para lá que Jabez apontou a sua oração. Agora, o que me chama a atenção, irmão, desse sujeito, é o pedido que ele faz. Como é que alguém com o nome Jabez, sem futuro, sem nenhuma propriedade de terra, o menor da casa dele, não tinha escapatória, e ele rasga o céu de bronze, ora a Deus e faz 4 pedidos, como eu disse no início, que vai de encontro à lógica humana. E o primeiro pedido dele foi: peço-me que me abençoe muitissimamente. Traduzindo em termo de norte-americano, eu quero bênção muitíssima. Não quero pouco, não. Eu quero é muito. O cabo que não tem nada, nada, um nome péssimo, ainda tem ousadia de chegar diante de Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssima. Olha, não me abençoe com pouco, não. Você teria coragem de orar dessa forma, hein? Olha, Deus, eu vou orar agora, mas não me abençoe. E tem irmão, que olha isso aí, não. Tem crente que não sabe, irmão, usar a fé que Deus lhe deu. Tem crente que o tamanho do Deus dele é o tamanho do bolso da calça dele. Deus é tão pequeno para ele que cabe no bolso da calça dele, porque não sabe dimensionar a grandeza de Deus. Jabez colocou a sua fé em evidência e disse: eu tenho um Deus que é grande, é Deus dos céus e da terra, é dono de tudo. Então não quero ser abençoado pouco, eu quero é muita coisa. E tem gente, irmão, que quando vai orar: Senhor, me dê, Senhor, eu preciso de um carro, ainda que seja um Fusquinha 78. Ai, Deus, eu não tenho casa para morar, mas um quartinho com a janela quebrada, uma porta, eu aceito, Jesus. Meu Deus, tem fé, criatura. Que Deus miserável é esse que tu serve? Que tudo é num diminutivo. Uma casinha, um carrinho, uma roupinha. E tu é crente pra quê, criatura? Tu serve a Deus pra quê? Para viver no inho. Jabez, com o pior nome da Bíblia, dor, sofrimento, angústia, tristeza, sem futuro. Inclusive eu uso essa palavra sem futuro, porque eu estava num determinado lugar, numa repartição pública, e todo mundo chamava aquele sujeito sem futuro. Sem futuro, vem cá, sem futuro. Sem futuro, chega aí. E ele lá toda bestalhada: diga lá, vai ali comprar isso para mim. Sem futuro, sem futuro. Aí um dia eu peguei ele: senta aqui.
Você está se acostumando com esse nome sem futuro. Não, rapaz, é um apelido que o pessoal coloca. E você gosta desse apelido, é? E você faz jus ao apelido? E você vive em função disso mesmo sem futuro? Disse a ele, olhe para o alto, lá em cima, há um Deus que a todos dá um futuro belíssimo. Deus não cria ninguém para ter um mau futuro. Deus não cria ninguém nesta vida para ter um futuro péssimo. Então você, a partir de hoje, não é sem futuro, é com futuro. Ore a Deus e Ele vai abrir as portas para você. A igreja pergunta para mim, o que houve? A igreja pergunta, e o que houve? E o que houve? Ele tomou jeito, fez vestibular para biologia, passou em biologia, se tornou um dos melhores professores de biologia. Hoje ninguém chama sem futuro, hoje chama dele de professor de biologia. Meu Deus, escuta, criatura. Tu é crente, tu é servo de Deus, serve ao Senhor. Então usa esta fé e desafia os céus. Olha Jabez aqui, numa situação pior do que a tua. Tu não tem o nome de Jabez. Tu não nasceste sem ter nada na vida. Foi esse sujeito. Tu não vieste a esse mundo causando dores por onde tu passaste. Aqui sim, tem um Jabez que não tinha nada, sem futuro, sem nada, rasga o céu e já começa quente. Senhor, Deus dos céus e da terra, eu quero ser abençoado muitíssimamente. Ou seja, eu não quero pouca bênção, eu quero muita bênção. Por quê? Ele desde já sabia que Deus é a fonte da bênção. Deus, a fonte da bênção. Ou seja, em meio à dor e a sofrimento, olha, sofrer, doer-se por dentro, viver em estado de solidão sem Deus é amargura. Mas sofrer com Deus é vencer os traumas do passado. E ele aprendeu desde cedo a entender essas coisas. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, requer dos dispenseiros que eles sejam encontrados fiel. Para alcançar o céu e ter bênção muitíssimamente, precisamos ser fiel. Fiel em tudo. Fiel com a esposa, fiel com os filhos, fiel com o trabalho, fiel com a igreja. Quando Deus percebe fidelidade no homem, fidelidade na mulher, nenhuma palavra será contrária à bênção que Deus despertará para você. Jabez rasga os céus com essa grande oração em dizer, eu quero ser abençoado muitíssimamente. Em toda a Bíblia Sagrada tem mais de 8.000 bênçãos registradas, pastor. Mais de 8.000 bênçãos registradas. E ainda tem crente que vai passar o ano de 2025, não ganha nada. Eu sou um miserável. Eu sou um azarado. Tudo que eu faço dá errado. Eu fui tentar ali, deu errado. Eu falei que o plano deu errado. Aí só vem mesmo contar tristeza, contar tudo aquilo em que todo mundo já sabe. É hora de virar a chave, joelho no chão, rasgar o céu. Deus, eu sou o teu servo e eu vou elevar a minha fé. E eu quero ser abençoado como Jabez foi. Quem diz amém? Aleluia, glória a Deus. Mas pastor Esdras, não é pecado pedir muito assim não, para gente que não tem nada? Eu acho pecado, pastor. A gente não tem nada assim, chega assim, Deus, me abençoe, muitíssimo. Ô criatura, é pelo fato de tu não ter nada que tu tem que pedir com força. Porque quem tem alguma
alguma coisa, pastor Sérgio, ele já ora no piloto automático. Quem já tem alguma coisa, uma casa boa, um carro, um salário bom, ele já ora no automático. Deus, eu te agradeço pelo que eu tenho, amém, ponto final. Mas para quem não tem nada, meu Deus, entra em desespero logo, se agarra ali na coluna da cama da tua casa, ora a Deus de Deus, eu não tenho nada. Olha, Deus, abre os céus e que venha a bênção na minha vida, como foi na vida de Jabez. O problema é que você leva muito a sério o seu nada. Você leva muito a sério, não tenho nada, eu nasci para ser assim mesmo. Olha para Jabez, sem terra, sem teto, sem causa nenhuma, totalmente fora do contexto da época, e mesmo assim desafiou aos céus para ser abençoado muitíssimamente. A Bíblia diz, Mateus 7,7, pedi, e ainda diz lá em Tiago 4,2, nada tendes, porque pedis mal. Esse é outro dilema do crente. Eu peço tanto a Deus, pastor, e nada acontece. Como é que você pede, querida? Meu amado, como é que você pede a Deus? Nada tendes, porque pedis mal. Tu pede coisas que nem você mesmo pode administrar. Então como é que Deus vai te dar? Como é que Deus vai te dar uma bênção se você mesmo não sabe administrar a bênção? Peça aquilo com entendimento. Peça aquilo que você possa ter poder sobre ele. Não ele poder sobre você. Deu para entender agora? Tem muita gente que pede algo e este algo passa a ter poder sobre ele. Eu dizia no meu coração, dinheiro não me corrompe. Dinheiro para mim é bênção para ser administrada, mas para muito é corrupção. Dinheiro para muito é para se corromper, porque ele é dominado pelo dinheiro. Ele é uma pessoa escravizada pelo dinheiro. Por isso que a bênção nunca virá sobre ele, porque tudo que ele tem começa então a se corromper. E a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de toda desgraça humana. Dinheiro é pecado? É nada, dinheiro não fala. Dinheiro não é pecado não, meu irmão. Dinheiro é bênção. Para quem sabe administrar. Para quem não sabe, é morte, é perdição, é desastre. Quantas pessoas eram felizes sem dinheiro? E quantas pessoas hoje estão amargando a vida porque tem dinheiro? Quantas pessoas eram pessoas amigáveis, maravilhosas, lidava com todo mundo, bastou enricar um pouco, pronto, mudou totalmente. Quem conhece gente assim? Quem conhece gente assim? Eu também conheço muito. Por isso que muitas vezes não são abençoados, porque serão dominados pelo dinheiro. Um certo dia na igreja, estavam falando sobre bênçãos, e uma irmãzinha chegou e disse, pastor, eu era um diácono, estava assim de lado, eu disse, pastor, e o pastor, diga minha irmã, olhe, eu sou uma mulher muito grata a Deus, mas se Deus me abençoar no meu comércio, mais ainda eu deixo ele. Alguém entendeu o que ela disse? Alguém entendeu o que ela disse? Tem certeza que você entendeu? Olha o que ela disse, Deus, Ele tem me abençoado muito, mas se Deus me abençoar mais ainda, eu deixo Ele. Porque ela disse, ela revelou o coração dela ao pastor da igreja, que aonde ela está muito bem, e que se viesse mais riqueza do que aquela, ela deixaria ele, porque ia se envolver nas coisas da riqueza. A riqueza passaria a dominar ela. Então o que ela quer dizer, Deus me mantenha exatamente assim, e assim eu chegarei no céu de glória. Amém, igreja de Deus? Portanto, é fundamental fazer esse pedido a Deus. Peça muito, mas que encontre do dispenseiro fidelidade. Segundo o pedido de Jabez, tome nota, que alargues minhas fronteiras. Olha o segundo pedido desse rapaz.
no tempo dos juízes, estavam escassas. As terras e as condições eram paupérrimas. Mas o crente precisa crescer em tudo. Crescer principalmente em confiança e em fidelidade em Deus. Crescer na igreja para adorar, crescer no ministério, crescer diante das dificuldades, crescer nas escolas, na universidade. Você ora para Deus expandir as suas fronteiras. Não se acostume naquele quadrado, naquela situação, naquela pequena relação que você tem. Precisa expandir, ampliar os territórios. Eu lembro muito bem que nessa parte aqui, de ampliar, alargar as fronteiras, eu ainda estava na universidade, quando o professor, ele pediu para que quem fosse evangélico se identificasse, curso de história. E quando ele disse, aqui no curso de história, quem é evangélico? Só levantaram 6. Assembleia, Batista e Presbiterianos. E ele disse, eu quero dizer aos evangélicos do curso de história, que ao final do curso, todos estarão desviados. Eu sozinho me levantei e disse, é o que nós vamos ver. A pessoa olhou assim para mim, meio que desconfiado, o único da Assembleia. E o que aconteceu? Preciso ampliar as minhas fronteiras. Eu não vim aqui só para sair com um pedaço de papel na mão, formado em história. Esta universidade tem que saber o Deus que eu sirvo, que vai além das fronteiras que nós determinamos. Quando você está em Deus, você não tem noção das fronteiras que Deus vai abrir para você. Vou repetir, quando você está em Deus, você não consegue dimensionar as fronteiras que Deus abrirá para você. Mas é preciso estar nele. Quando eu vi isso, essa perseguição, quando eu vi do professor essa forma de estigmatizar um aluno evangélico, quando eu vi do professor essa forma preconceituosa com evangélicos, é hora de ampliar as minhas fronteiras. Eu não vou me acostumar apenas numa sala para ter um curso de formação de história, preciso ampliar. E no outro dia, eu estava no curso de matemática, alguém aqui sabe cantar que é da igreja? A menina, eu. No curso de geografia, alguém aqui sabe tocar? Eu. Alguém aqui sabe louvar? Eu. Juntamos na frente da universidade, o grupo vem louvar. Na frente da universidade, crente da Assembleia Batista Presbiteriana, um tocava, outro cantava, eu dizia, na hora da mensagem, deixa comigo, reserve para mim 10 minutinhos para pregar. E na frente da faculdade estava lá, em espírito, em verdade, te adoramos, violão, palminha e louvor. E eu estou aí, não sei cantar não, porque quem nasceu para pregar não canta. E eu estou por aí. Esse, na hora da mensagem, passa para mim. E quando eu entrava na universidade, passava aqueles camaradas noiados, um com um brinco aqui, um com a tatuagem do inferno, um com um pince que pegava da orelha e atravessava a bochecha do outro lado. Cada criatura escrita, parecia o capítulo 9 do Apocalipse, e via a besta que surgiu do abismo. E eu estou lá, na hora da mensagem. Eu estou lá pregando. E os noiados, ele sabe o que é noiado, pastor, aqui? Sabe o que é noiado, não sabe? E os noiados olhando assim, que absurdo, que coisa horrível. Eu não fiz negócio com você, meu filho. Eu não fiz negócio com o que você serve. Eu fiz negócio foi com Deus. E o meu negócio com Deus é ampliar as fronteiras. Eu não vou me acostumar a apenas ser aluno ouvinte do curso de história. Eu preciso irradiar, expandir essas fronteiras para outros cursos. E é impressionante, pastor, que quando eu estava ali cantando, primeiro dia, segundo dia, apareceu um noiado. E eu aqui pregando, Senhor, livre esse noiado. Senhor, salva essa criatura. As pálpebras é demasiadas.
vermelha, todo lá. Esse Jesus, hoje ele vai ser salvo. Hoje ele vai. E a minha canta com força, toca aí. Separa para mim agora os meus 10 minutinhos. E ele bem próximo, porque cada culto que tinha, ele ia se aproximando. Aí nesse dia, eu disse, Deus, me dê agora aquela unção, Deus. Comecei a pregar com força. Jesus salva, Jesus restaura, Jesus cura, Jesus é o Senhor da vida. E aquele homem não aguentou quando lancei o convite. Tem alguma alma aqui para Jesus? Aí o noiado, ei, meu irmão, esse fala, meu peixe, eu quero esse cara aí, esse cara é gente boa. O nome desse cara é Jesus de Nazaré. Tu quer aceitar o meu Jesus? Eu quero esse cara, venha para cá. E tem mais. Este sangue que foi derramado por você vai desintoxicar a cocaína, a maconha, LSD e qualquer produto químico que entrou na sua veia, porque o sangue de Cristo expurgará todos os venenos tóxicos, porque Ele é fiel para restaurar. Charamando e decanta na mané. Glória! Amplie as minhas fronteiras. Pastor, eu estou trabalhando. Tá, estou bem lá. Quanto você está ganhando, minha filha? Estou ganhando $1.000. Tá bom demais para quem não tinha nada. Tá não! Se acostumar com isso, vai passar 20, 30, 50 anos com esse salário. Por quê? Porque você ainda não experimentou ampliar as fronteiras. Amém. Olha aqui, aprende com Jabez. Senhor, amplie as minhas fronteiras. Ah, pastor, para ampliar a fronteira tem que falar inglês fluentemente. Eu ainda estou lá, naquele inglês português. Oh, meu amor, tu estás no país do inglês, então te dedica, aprende, vai, porque a partir daí a coisa vai ampliando. Então as fronteiras vão se abrindo. Quanto mais você penetra na língua, na cultura, na gramática, mais abre-se possibilidade. O que não dá é aceitar a condição e não tentar. Eu escuto um amém de Deus, irmãos. Jabez pede mais oportunidade de trabalho. Olha o que ele está dizendo, pastor. Amplie minhas fronteiras. Isso quer dizer o quê? Eu estou disposto a trabalhar. Porque quem não pede para ampliar a fronteira é porque se acostuma com aquele metro quadrado. Quando você diz assim, amplie! Está querendo mais trabalho, né? Quer desenvolver mais, né? Senhor, eu tenho força para isso. Eu tenho vontade para isso. Então vou ampliar, viu? E quero mais envolvimento. Então amplia, porque eu tenho disposição para mais trabalho. Não quero ficar somente naquela. Eu quero ampliar. Oh, glória a Deus. Por isso, irmãos, que a prosperidade não está nas coisas. A prosperidade de Deus está em você ser fiel a Ele. Muitos dizem assim, eu tenho um carro bom, eu tenho uma casa, eu ganho tanto. Não, meu amor, isso não é prosperidade. Não é. Não é não, pastor. Não, meu santo. A prosperidade não está nas coisas. A prosperidade está em você. Uma vida próspera produz muita coisa. Por isso que o Salmo 1 é o salmo perfeito quando diz, e tudo quanto fizer, vou repetir de novo, e tudo quanto fizer, então não é o carro, não é a casa, não é o dólar. Sabe por quê? Porque casa não fala, casa não tem sentimento, dinheiro não fala, carro não fala, objeto não fala, roupa boa não tem sentimento. Agora você fala, você tem sentimento, você agradece a Deus por tudo, e tudo quanto fizer prosperará. Uma vida próspera é uma vida agradecida a Deus. Uma vida próspera é uma vida que é firmado na fidelidade com Deus.
Aleluia. Só uma vida em Deus nos torna próspero, independente do que somos e do que temos. Aleluia. Isaías 54:2 diz para nós: alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque eu vou ampliar o teu ministério, eu vou ampliar o teu emprego, eu vou ampliar o teu ganho, eu vou ampliar a tua casa. Escuta, firma bem as estacas, porque quando vier a bênção, se não tiver estaca firme, vai se despedaçar, vai quebrar. Sabe aquela coisa que vem bênção para você e você faz: meu Deus, eu não me preparei para isso. Claro, não tem estacas fincadas, não tem nada preparado, então quando a bênção vem, você se perde no meio dela. Mas te prepara, finca as estacas, porque vai ampliar o todo, vai ampliar esta bênção, e esteja preparada para quando o céu descer sobre você. Aleluia, glória a Deus. E isso aconteceu na minha vida, irmão, na visão acadêmica. O céu desceu do curso de história, fui lá para as pós-graduação, depois entrei no mestrado, depois no doutorado. Tudo isso, a bênção de Deus ampliando. Alargues as minhas fronteiras. Eu não quero ficar só com papel na mão do curso de história. Eu quero mais além. E daí vem outros cursos, outras pós, mestrado e o doutorado, de maneira que essas aberturas na minha vida acadêmica me possibilitou outras bênçãos para a glória do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, seja Jabez, me abençoe, Deus, muitíssimamente. Ele está dizendo assim: eu dou conta, me dê a bênção para o Senhor ver. Segundo, amplie as minhas fronteiras, porque eu quero trabalhar mais. Eu tenho força, garra, fé para me desenvolver no trabalho. Eu não sou um preguiçoso, eu não sou um vagabundo gospel. Tem esse também. Esse também. O cara chega para o pastor Sérgio, o cara com 30 anos de idade, 1,80 m, 90 kg, saúde animal. Pastor Sérgio, a situação está tão difícil, tire uma segunda oferta para mim. O pastor Sérgio dá 2 passos para trás, 1,80 m, 90 kg, a saúde está saindo pelos poros, e o cara ainda vem atrás de segunda oferta. Escuta o que eu vou dizer a vocês, irmãos. Emprego não tem não. Emprego é difícil. Emprego é para quem é concurseiro. Emprego é para quem derrama lágrimas e suor. Emprego é quem passa a noite em química, física, biologia, concurso tal. Agora, trabalho. Cada esquina dos Estados Unidos da América, dos 50 estados, tem trabalho. Sim ou não? Eu não estou ouvindo, estou meio surdo. Trabalho. Se sair daqui agora, chegar ali, está precisando aí, tá? Você trabalha com isso, numa coisa de trabalho. Você trabalho. Todo trabalho é digno quando se ganha com honra. Não tem trabalho menor, inferior ou superior. Todo trabalho é digno. Todo trabalho deve ter honra, porque você ganha pelo trabalho que você faz. Que eu escuto um amém de Deus. Oh, mas trabalha varrendo. Não está roubando, não está se corrompendo. Ganha o que é justo. Ser fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar. Quantas histórias vocês já ouviram de varredores de chão, hoje ministro, hoje dono de empresa, hoje grandes empresários. Começaram como? Varrendo chão de loja, varrendo, limpando o banheiro, donos de grandes lojas. O que é isso, senão a graça de Deus para ampliar fronteiras? E por que na vida do crente tem que ser diferente? Amém. Diga, pastor Esdras, pelo amor de Deus, termine. Aleluia, glória a Deus. Firma bem as tuas estacas. Oração e fé em Deus
pois virão tempestades para querer destruir. Ou você finca bem essa estaca, ou então qualquer vendaval, qualquer tempestade. Por isso que o texto diz: ampliar e fincar as estacas. Terceiro pedido da mensagem, acompanhe. Olha o terceiro pedido do rapaz: que a tua mão esteja comigo. Vê que inteligência aqui agora, irmão. Ele pede muita bênção, sim ou não? Ele pede para ampliar as fronteiras. É mais bênção ainda ou não? Preste atenção nisso aqui. Ele pediu para ser abençoado muitíssimamente. Agora ele vai pedir mais, quer ver? Se eu vou ser abençoado muitíssimamente, então eu preciso o quê? Eu preciso, porque vai vir muita bênção, pastor Sérgio. Vai vir muita bênção, e o local onde eu estou não vai dar para comportar. Então, Senhor, além das muitas bênçãos, amplie as fronteiras. Mas a partir do momento que ele ora pedindo muita bênção, e que ele ora para ampliar as fronteiras, ele tem um cuidado especial no terceiro pedido. E qual é? Que a tua mão esteja comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você começa a ser abençoado, quando começa a melhorar as coisas na sua vida, se não tiver a mão de Deus, você estraga tudo. Quando você não tem nada, não aparece ninguém. Quando você tem as coisas, aparece todo mundo. Então ele diz: a mão de Deus tem que me acompanhar em tudo, senão ponho tudo a perder. Preste atenção nisso aqui agora. A mão de Deus é a proteção para tudo que temos e para tudo que somos. Salmo 91, versículo 1. A igreja sabe de cor que está: o que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, uma mão do Senhor sobre você. O outro salmo famoso da Bíblia, Salmo 23, diz o quê? O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Ou seja, temos textos que colocam nós na dependência de Deus. Debaixo das tuas mãos, aleluia, estar a bênção do Senhor. Me proteja. A provisão de Deus virá quando você reconhecer que lugar nenhum você pode andar se não for com as mãos de Deus. Esdras, na Bíblia, capítulo 7, versículo 6. O escriba da lei diz: segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim, concedeu tudo quanto eu pedi ao rei. A mão de Deus foi com Esdras até a terra prometida em Israel. Os repatriados voltaram segundo a mão poderosa do Senhor. Agora escute. Há um outro texto que diz assim: debaixo das tuas asas me abrigarei, até que passe toda calamidade. É interessante entendermos isso aqui, irmão. Eu só fui ver isso aqui lá no deserto do Saara. Aqui. As palmeiras, que geram alguns oásis. Um sol de 55 a 60 graus. Lugar mais quente da terra. Saara. Vem aquelas tempestades de areia. E quando bate, irmão, a tempestade vai se dobrando, a ponto da areia cobrir. Cadê aquela palmeira? Onde ela está? Mas depois que passa a tempestade, aquela areia que cobre a palmeira, quando passa tudo, aí a palmeira faz isso, ó. Olha eu aqui de novo. Debaixo das tuas asas me abrigarei, até que passe toda calamidade. Ninguém vive sem proteção de Deus. Não adianta ter as coisas e não ter Deus para proteger. Não adianta correr atrás de dólar se você não agradece a Deus cada dólar que você ganha. Não adianta pedir para ampliar fronteiras se tu não convida Deus para pôr as mãos sobre a tua vida.
É fundamental que você entenda, segundo a oração de Jabez, que ser abençoado muitíssimamente, ampliar as fronteiras, tem que ter a terceira parte, que a tua mão esteja sobre mim. Jamais retire a tua mão, que é a proteção da minha vida e dos meus bens. Eu preciso dessa mão sobre mim. Mas tem gente que fica tão enlouquecido em ganhar. E agora escuta, a quantidade que ganha, perde. A quantidade que ganha, estraga. E a Bíblia tem até um texto lá em Ageus. Por que juntai tanto dinheiro em bisaca furada? Porque vocês trabalham tanto, ganham tanto e não tem nada. Juntai dinheiro em bisacas furadas. Então ele está dizendo o seguinte: se voltem para Deus, Deus se voltará para vocês, e a partir desse momento, todos os vossos lucros, todo o vosso ganho estará seguro, porque a mão do Senhor estará sobre ti e a tua riqueza. Amém, igreja de Deus? Deixa eu partir para o último ponto agora. Quarto ponto. A minha hora está chegando lá. Quarto pedido: me livres do mal. Olha que inteligência desse rapaz. O último pedido de Jabez: me livre do mal. O seu último pedido é também o pedido que Jesus fez por nós. Qual foi o pedido de Cristo por nós? Livrai-vos do mal. E por que isso, pastor? Duas coisas devemos temer. Primeiro, a tentação. E segundo, o mal. Preste bem atenção. O primeiro, podemos cair na tentação. Mas no segundo, podemos ser destruídos. Me livrar do mal. Tentação, você pode cair na tentação. Mas o mal, você pode ser destruído. Presta atenção. Jabez viu Deus lhe abençoando, ampliando as fronteiras, a mão de Deus sobre ele. Então Jabez entendeu que o inimigo ia começar a atacar a vida dele. Se é uma coisa que o inimigo das nossas almas adora fazer, é quando vê um crente prosperando e ele começa a envenenar. Ele usa os de fora, usa os de dentro, para atacar a bênção que você conquistou. E Jabez percebeu que com tudo isso que estava acontecendo na sua vida, o inimigo ia entrar para arrebentar com a vida dele. O diabo fica feroz quando Deus começa a abençoar e cobrir o crente de bênçãos. O que nos mantém de pé é a oração e a fidelidade em Deus. Ele compreendeu completamente, irmãos, que se nós não formos livres da tentação e livres do mal, vamos sucumbir tudo que a gente levou uma vida para conquistar. O último pedido de Jabez: livra-me do mal. Cuidado, um dos maiores males é você mesmo. Seu coração começa a se converter nas coisas materiais. Você começa a achar que tudo aquilo que conquistou foi por uma questão de mérito próprio. Não é por nada não, mas tudo que eu tenho foi do meu suor, foi do meu trabalho, foi do meu. Deus já não faz mais parte disso. Tudo agora passa a ser Ele. E aonde é que fica Deus nisso? Eu tenho muito medo de pessoas dizer assim: porque eu quando cheguei aqui não tinha nada, porque eu levantei o coral só tinha 2 pessoas, mas quando eu cheguei já tem 15, porque a escola dominical começou com 5, mas eu tomei a frente. Eu. Cuidado com a síndrome de Lúcifer, em achar que você é quem realmente faz a coisa acontecer. Pois escuta agora o que eu vou dizer a você. Diz o apóstolo Paulo claramente: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus.
de maneira que você não tem de que se gloriar de nada. Mas eu encontrei duas pessoas, cresceu, foi comigo. Não, criatura, o coral não cresceu por causa de você. O conjunto não cresceu porque você canta no soprano, no barítono, no tenor. O coral não cresceu porque você estava à frente, mas porque Deus, na sua graça, levantou os departamentos, levantou a igreja. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. Cuidado para não estar se ufanando. Livra-me do mal. E um dos grandes males dos crentes, eu fiz, eu e tal. Tira esse eu, rapaz, tu é nada. Que esse orgulho besta, ignóbil. Quem já ficou, eu. Você não é nada se não for Deus na sua vida. Em tudo dai graça a Ele. Tira esse eu, minha irmã. Diga nós aqui no grupo das meninas, eu e as meninas levantamos, fomos na casa das pessoas. Eu no coral chamei a Ana, eu não tem, mas nós fazemos a obra de Deus. Amém, igreja do Senhor? Quando você escutar alguém ficar você diz, olha, irmã, fique com o seu eu, porque no seu eu não me cabe. Mas se você ficar no nós, aí tem Deus, tem você, tem a minha pessoa, nós. Amém, igreja de Deus? Escute, guardei o melhor para o final. Portanto, livra-me do mal. Há muita gente que não pode ter uma coisa melhor, porque senão já muda completamente. É importante entendermos que toda a bênção de Deus que vem na nossa vida, preste atenção, devemos ser cada vez mais gratos a Ele. Não mude seu caráter, não mude sua persona, não mude o seu jeito, não mude o seu trato com as pessoas, só pelo fato de ser mais abastado, ser mais abençoado. Quanto mais bênção, mais humildade. Quanto mais Deus lhe dá, mais humilde, porque Deus sempre vai encontrar espaço para lhe abençoar mais. A oração de Jabez mudou os céus, porque na oração tinha adoração, tinha fidelidade, sinceridade, e eu adoro quando termina o versículo 10, e Deus lhe concedeu tudo. Deus concedeu riqueza muitíssimamente, Deus concedeu alargar a fronteira, Deus concedeu a sua mão sobre ele, e Deus lhe concedeu a proteção contra a tentação e contra o mal. Quem glorifica ao Senhor? Quem glorifica a Deus? Mas sem oração você não sai do canto. Sem oração você não irá a lugar nenhum. Sem oração o níquel não baterá lá na sua conta. Tudo vem através dessa oração. Por isso que o texto começa então, a oração de Jabez. Agora escuta aqui uma coisa. Ao longo da história, pastor, eu me deparei com um homem, gosto muito de ler, sobre biografia de homens de Deus. E esse homem, deixa eu rasgar aqui para fazer um exemplo aqui. Esse homem se chama George Miller. Eu tive o prazer que quando eu fui para a Inglaterra, eu visitei a casa de George Miller, um dos maiores filantropos protestantes da história. Construiu 11 orfanatos sem pedir dinheiro a ninguém. Eu visitei os orfanatos de George Miller. Estive lá, visitei, entrei lá no lugar onde ele estava estudando a palavra, e lá tem um cadernozinho de oração. Esse homem, quando orava a Deus, era uma coisa extraordinária. Preste atenção. Ele tinha um caderninho só de anotar orações, e ele guardava no palitozinho dele. Quando tinha qualquer dificuldade e problema, ele orava ao Senhor. Deus, está faltando isso, Deus está faltando aquilo. Ora Deus, aí ele anotava, no dia tal,
no mês tal, no ano tal, eu orei pedindo isso e Deus me concedeu. Agora me pergunta assim, pastor, quantas orações respondidas tinha num caderno de George Miller? 50.000 orações respondidas. Tem crente que vai passar esse ano todo, vai chegar dezembro e não vai ter uma oração respondida. George Miller, 50.000 orações respondidas. Chegou um momento que no orfanato dele, as crianças não tinham o que comer. E a mulher gritou: seu Miller, os meninos não têm o que comer, e criança precisa se alimentar, porque o metabolismo dela é diferente do adulto. O adulto pode passar 24 horas sem comer e sem beber, mas a criança não, está toda hora queimando caloria, precisa se alimentar. George Miller, quando ouviu, correu para o quarto, dobrou o joelho, pegou o caderninho e botou de lado. Ó Deus, os meninos estão com fome, manda o pão, Senhor, manda o pão, Senhor. Enquanto Miller ora, o homem que estava levando carroças de pães para a rainha da Inglaterra, quando chega no palácio de Buckingham, sai o padeiro para analisar os pães que a rainha mandou comprar. E a rainha envia este homem e ele começa a analisar os pães. Ele diz: a rainha não vai pagar por esses pães. Enquanto os pães são rejeitados, lá no palácio de Buckingham tem um homem orando com um caderninho de lado, anotando. O homem desesperado disse: o que é que eu vou fazer com todos esses pães? Eu não sei, eu só sei que a rainha não paga por esses pães. Então aquele homem desesperado saiu de lá e disse: o que é que eu vou fazer com esses pães? Enquanto o homem não sabia o que fazer com os pães, tinha um homem de joelho dizendo: Senhor, manda pães para as crianças. E aquele homem na carroça pegou um caminho e entrou no outro caminho, e Deus conduzindo ele. Deus disse: Miller, põe-te de pé. Quando o Miller levanta, saia. Quando o Miller saiu, viu um carroceiro na frente dele. E o carroceiro: Senhor Miller, opa! O que está acontecendo? Eu estou aqui com essas carroças de pães e eu não sei o que fazer. Pronto, meu filho, você veio ao lugar certo, porque enquanto eu estava orando, Deus enviou você para alimentar a boca de 1000 crianças. Quando se crê, vem providência de Deus. Mas não ficou nisso não. A rainha soube. E a rainha disse: como foi a história? O carroceiro que teve os seus pães rejeitados foi, entregou lá no orfanato de Miller, que estava orando. A rainha: eu quero falar com esse homem. A rainha chegou lá, na casa de George Miller. A mulher saiu, quando olhou: rainha, eu quero falar com o pastor George Miller. A mulher correu: Senhor Miller, a rainha está aí embaixo para falar com o senhor. E ele, naquela postura: não tenho tempo para atendê-la. Senhor Miller, é a rainha. Ele disse: escute, quem está conversando com Deus não tem tempo para a rainha. Quem conversa com o rei não tem tempo para a rainha. Quem está diante do rei não precisa de rainha. Quem está com o rei da glória não precisa de ninguém, porque o Senhor é tudo em todos. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Aplauda o Rei da Glória, porque a Ele a honra e a glória eternamente.